Eu mandei uma selfie provocante para o meu chefe. A resposta fria dele veio quase instantaneamente: feia. Apague isso. Parece um saruê molhado. No dia seguinte, durante a reunião da empresa, o celular dele foi espelhado na tela. O papel de parede era a minha selfie. Aquela foto provocante, curvilínea, tomou conta da tela enorme da sala de conferência. Embora meu rosto não aparecesse, de alguma forma parecia ainda mais proibida. Olhei ao redor em silêncio. Meus colegas também estavam quietos, mas os olhos deles estavam fixos na tela. O rosto de Luiz escureceu. De repente, ele bateu a pasta contra a mesa: desliguem isso. O tom dele não tinha emoção, mas carregava uma pressão sufocante. O clima da sala ficou insuportavelmente pesado. O colega que controlava o projetor entrou em pânico, apertando os botões freneticamente, mas nada funcionava. Desesperado, puxou o cabo do projetor: me desculpe, senhor Luiz. Mil desculpas. Luiz pegou o celular de volta. Sua expressão sombria parecia mirar na minha direção. A reunião de 2 horas continuou com todos pisando em ovos. Luiz estava como uma bomba prestes a explodir. Ninguém ousava provocar. Quando finalmente terminou, o colega que havia projetado a tela parecia traumatizado: o que eu faço? Acabei de projetar coisas privadas do senhor Luiz na frente de todo mundo. Alguém tentou confortar: calma, o senhor Luiz não disse nada agressivo. Aquela foto provavelmente era só uma imagem aleatória da internet, não? Outra voz discordou: não acho, por que ele reagiria daquele jeito a uma foto qualquer? Aposto que era da namorada dele e ele não queria que ninguém visse. Congelei no meio do caminho quando um colega encostou no meu braço: ei, Sofia, eu reparei na capinha do celular daquela foto. Era idêntica à sua. Meu corpo inteiro travou. Aquela selfie tinha sido tirada no bolso, com meu rosto escondido pelo celular. A roupa não tinha nada a ver com minhas roupas de escritório. Achei que estava segura. Nunca esperei que alguém reparasse em um detalhe tão pequeno. Meus calcanhares se apertaram inconscientemente, mas forcei naturalidade. Que coincidência. Ela olhou desconfiada. Idêntica. Exalei em silêncio. Ela suspeitava que eu era namorada de Luiz. Mas por que ligaria ele a mim? Mesmo assim, meus olhos procuraram a saída de Luiz. Por que a minha foto era o papel de parede dele? Perdida nos pensamentos, senti um toque no meu peito. Era o gerente: Sofia, o senhor Luiz deixou isso na sala. É o caderno dele. Entregue a ele. Por que eu? Perguntei. Ele me olhou estranho: você não mostrou o escritório para ele ontem? Vocês se conhecem, não? E acrescentou em silêncio: quem mais teria coragem de se aproximar dele depois do que aconteceu? Segurei o caderno com firmeza, reprimi o olhar interno e respirei fundo. Fui atrás de Luiz no elevador. Ele ergueu a sobrancelha ao me ver, mas não disse nada. Entreguei rápido o caderno: senhor Luiz, você esqueceu isto. Ele abaixou os olhos, pegou e respondeu simplesmente: obrigado. Sua expressão estava serena, sem desconforto, sem vergonha. Ele não demonstrava nada por ter exposto meu corpo para a empresa inteira. Com meu olhar perplexo, ele inclinou a cabeça levemente: algo mais? Mordi o lábio. Se eu não perguntasse agora, não dormiria à noite. Por quê? Ele me encarou. Por que o quê? Porque a minha foto é o seu papel de parede. Luiz alisou o caderno com precisão tranquila. Eu nem sei mexer direito nesse celular. Foi um acidente. Franzi a testa. Um acidente? Você definiu a foto como papel de parede sem querer? Ele me olhou com repentino interesse. Qual o problema? Você achou que eu fiz de propósito? Que gostei tanto daquela foto que precisava olhar para ela o tempo todo. Os olhos dele brilharam com deboche descarado. Fugir disso seria confirmar, mas negar me faria soar narcisista. Claro que não, murmurei, desviando o olhar. Ele soltou um som baixo, quase divertido, e acrescentou algo mais. Eu fiquei imóvel, digerindo aquelas palavras. Ele me olhava como se estivesse apenas se divertindo com a minha reação, como se todo aquele peso que eu sentia no estômago fosse apenas entretenimento para ele. Quando o elevador parou no andar dele, Luiz saiu primeiro, mas virou o rosto de leve, quase como um convite silencioso. Eu hesitei por alguns segundos, mas acabei seguindo. Entrei no corredor amplo e silencioso, o som dos meus saltos ecoando junto ao seu passo firme. Ele abriu a porta de sua sala e simplesmente deixou aberta atrás de si, sem me olhar. Respirei fundo e entrei. A sala estava imensa, impecavelmente organizada, cheirando a couro novo e madeira polida. Ele deixou o caderno sobre a mesa e só então se virou para mim. Sofia, você está estranhamente nervosa, disse em voz calma, quase fria, mas havia algo mais ali, como se ele estivesse tentando me analisar. Eu tentei responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Luiz se aproximou devagar, parando a poucos passos. Você realmente acha que eu escolheria a sua foto por acidente? Perguntou, baixando o tom, quase um sussurro. Meu coração disparou. Mas, você disse. Ele sorriu, curto e cortante. Eu disse o que você queria ouvir para não se atrapalhar mais ainda. Então, eu engoli seco, quer dizer que foi de propósito? Luiz não respondeu de imediato. Apenas me encarou profundamente, os olhos castanhos quase me atravessando. Então, deu de ombros. Talvez. Talvez eu só goste de lembrar que você não é tão imune quanto finge. Imune? Perguntei. Ele inclinou a cabeça. Você mandou aquela foto para mim, Sofia. Não para outro. Isso já me diz tudo. Minhas pernas tremeram. O ar parecia rarefeito dentro daquela sala. Eu mandei, de brincadeira, menti, tentando escapar da intensidade daquilo. Ele riu baixo.
Brincadeira? Então por que ficou pálida quando viu sua imagem na tela da reunião? Por que correu atrás de mim com esse caderno só para ter a desculpa de perguntar? Eu tentei falar, mas ele ergueu a mão, interrompendo. Não minta mais. Você não é boa nisso. A voz era cortante, mas havia algo quente, como se a frieza fosse uma fachada. Me senti exposta, como se ele pudesse ler cada pensamento que eu tentava esconder. Luiz se afastou, caminhando até a janela de vidro que dava vista para a cidade. As luzes começavam a acender lá fora, refletindo na superfície brilhante. Eu nunca deixei ninguém chegar tão perto de mim aqui dentro, disse, ainda de costas. Aquele projetor expôs algo que eu não planejava, mas, no fim, talvez tenha sido melhor assim. Melhor como? Perguntei, confusa. Ele se virou de repente, os olhos faiscando. Melhor porque agora você sabe. Eu não queria que você fosse apenas mais uma funcionária, Sofia. Desde que entrou nesta empresa, eu percebi algo em você. Algo que não posso ignorar. Meu coração parecia bater nos ouvidos. Eu estava perdida entre o medo e a estranha atração que ele exalava. Mas e os outros? Murmurei. Todos viram, todos vão suspeitar. Ele sorriu de canto. Deixe que suspeitem. Eles nunca terão certeza. E se tiverem, não terão coragem de dizer nada. O silêncio que se seguiu era sufocante. Eu sentia a tensão no ar, como se cada segundo fosse esticar até se romper. Então ele deu 2 passos largos até mim. Meu corpo recuou instintivamente, até minhas costas encostarem na mesa. Ele parou bem perto, a respiração dele quente contra minha pele. Você pode ir embora agora, fingir que nada aconteceu, ou pode aceitar que já cruzamos essa linha. Eu sabia que deveria dar meia volta, sair dali, manter minha carreira intacta e minha reputação longe de boatos. Mas parte de mim, a mesma que tinha tirado aquela selfie e mandado para ele, não queria recuar. Engoli seco. E se eu disser que não quero cruzar essa linha? Arrisquei, tentando testar os limites dele. Luiz não recuou. Apenas abaixou o rosto até que nossos olhos ficassem nivelados. Então eu vou respeitar. Mas duvido que essa seja a sua resposta. O silêncio pareceu queimar. Eu não consegui mais sustentar o olhar dele e desviei, sentindo o rosto quente. Luiz se afastou finalmente, voltando para trás da mesa. Pense, Sofia. Não tenha pressa. Ele abriu uma pasta como se a conversa tivesse acabado, como se pudesse simplesmente retomar a rotina de trabalho depois de deixar aquelas palavras no ar. Eu saí da sala quase tropeçando. Passei o resto do dia em estado de transe, evitando olhares, evitando cochichos. Mas nada adiantava. Cada vez que fechava os olhos, eu via de novo a tela gigante da reunião refletindo meu corpo e o olhar dele cravado em mim. Naquela noite, em casa, sentei na cama com o celular na mão. Abri a galeria. A foto ainda estava ali. Provocante, arriscada, carregada de algo que eu não queria admitir. Deletei. Mas, no fundo, sabia que não era a foto o problema. Era ele. Os dias seguintes foram estranhos. Luiz não me chamava, não fazia insinuações, apenas seguia sua rotina séria e impecável. Mas havia olhares. Breves, rápidos, mas intensos. Cada vez que nossos olhos se cruzavam em reuniões menores, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. Era como se ele estivesse esperando que eu mesma desse o próximo passo. E eu não sabia se tinha medo ou vontade. Na sexta-feira, quando todos já tinham saído, encontrei um envelope em cima da minha mesa. Sem remetente, sem nada escrito além do meu nome. Abri com cautela. Dentro havia apenas uma folha de papel com uma frase escrita em letra firme. Se quiser conversar fora daqui, me encontre no bar do Hotel Imperial às 21 horas. L. Segurei o papel com as mãos trêmulas. Era um convite. Uma armadilha? Um risco enorme. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim já sabia a resposta antes mesmo de pensar. Olhei para o relógio. Eram 19h30. Eu teria pouco mais de 1 hora para decidir entre recusar e seguir minha vida normal, ou atravessar de vez a linha que Luiz havia desenhado entre nós. E foi ali, naquele silêncio, que percebi que talvez a linha já tivesse sido cruzada no momento em que apertei o botão a enviar naquela selfie. Naquela noite, fiquei sentada na beira da cama, encarando o papel sobre o criado mudo como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Minhas mãos suavam e meu coração parecia bater no ritmo das horas que passavam. Cada minuto que se aproximava das 9 parecia me arrastar para dentro de um redemoinho sem volta. Eu sabia o que significava aceitar aquele convite. Sabia dos riscos, a minha carreira, minha imagem, os boatos inevitáveis. Mas também sabia que já era tarde demais para fingir que nada existia entre mim e Luiz. Aquela selfie que eu havia enviado não tinha sido apenas uma brincadeira impensada. Tinha sido uma provocação, um teste, talvez até um pedido silencioso de atenção. E ele tinha entendido. Às 20h45 eu estava na porta do Hotel Imperial. O saguão estava iluminado por lustres enormes, o ar perfumado de flores frescas e o murmúrio de vozes elegantes preenchia o ambiente. Eu me senti deslocada com meu vestido preto simples, mas não voltei atrás. Meus passos me levaram até o bar anexo, onde o ambiente era mais discreto, iluminado por luzes baixas e um piano tocando suavemente ao fundo. Ele já estava lá. Luiz estava sentado em uma mesa reservada no canto, impecável como sempre, o terno escuro caindo perfeitamente sobre os ombros largos. Um copo de uísque repousava diante dele. Quando me viu entrar, ergueu levemente o queixo, sem sorrir, mas com aquele olhar que parecia puxar tudo ao redor. Meu estômago se revirou. Aproximei-me devagar, sentindo todos os olhares imaginários do bar sobre mim, embora soubesse que provavelmente ninguém ligava. Ele se levantou quando cheguei, puxou discretamente a cadeira e fez um gesto para que eu me sentasse. Pensei que não viria, disse em tom baixo, sem desviar os olhos de mim.
Eu quase não vim, respondi, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos tremessem ao pousá-la sobre a mesa. Luiz observou-me por alguns segundos, como se estivesse analisando cada detalhe do meu rosto, cada hesitação. Então, inclinou-se levemente para a frente. Sofia, por que você enviou aquela foto? O coração me parou no peito. Eu sabia que essa pergunta viria, mas não estava preparada. Eu engoli seco, não sei. Foi um impulso. Talvez uma brincadeira de mau gosto. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente descrente. Não acredito nisso. Você não é descuidada, não no trabalho. Quando apertou enviar, sabia para quem estava mandando. Eu desviei os olhos, sentindo meu rosto arder. Talvez eu quisesse chamar sua atenção. A confissão escapou como um sussurro, mas pareceu explodir entre nós. Luiz encostou-se de volta na cadeira, o olhar ainda fixo em mim. Conseguiu. A frase era simples, mas carregada de peso. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu não sabia o que dizer, e ele parecia confortável em deixar o silêncio falar por nós. Até que, de repente, ele quebrou a tensão. Sabe por que coloquei a sua foto como papel de parede? Meu olhar voltou para ele, confuso. Pensei que tivesse sido um acidente. Luiz riu baixo, um som curto e quase irônico. Eu menti. Não foi acidente. Eu queria que fosse a primeira coisa que eu visse ao desbloquear o celular. Queria testar você também. E queria, talvez, me lembrar que existe algo que pode me desestabilizar. Minha respiração ficou presa na garganta. Aquilo era uma admissão perigosa, mas ao mesmo tempo eletrizante. Era como se ele tivesse arrancado uma parte da máscara de frieza que usava todos os dias. E conseguiu? Perguntei baixinho. Luiz inclinou-se outra vez, aproximando-se de mim. Consegui. Você me desestabiliza, Sofia. E isso me irrita, mas também me fascina. Senti meu corpo inteiro estremecer. Havia algo hipnótico na forma como ele falava, cada palavra medida, cada olhar calculado, mas ainda assim carregado de uma intensidade que eu não sabia lidar. E agora? Perguntei, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. Ele sorriu de canto, aquele sorriso quase imperceptível que parecia esconder mais do que revelava. Agora depende de você. Eu não forço ninguém. Você pode levantar dessa cadeira, ir embora e fingir que isso nunca aconteceu. Ou pode ficar. Mas se ficar, não haverá volta. O tempo pareceu parar. O piano tocava ao fundo, copos tilintavam em outras mesas, mas para mim só existiam nós dois. Ficar significava arriscar tudo. Significava mergulhar em algo que eu não conseguia controlar. Mas parte de mim já sabia que não havia retorno desde o dia da selfie. Eu fico, respondi, quase sem reconhecer a minha própria voz. Luiz não demonstrou surpresa, apenas assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Pediu discretamente a conta e, em poucos minutos, estávamos saindo do bar. O ar noturno estava fresco, mas minha pele queimava. Caminhamos em silêncio até o estacionamento do hotel, onde seu carro preto estava parado. Ele abriu a porta para mim, esperou que eu entrasse e depois assumiu o volante. O trajeto até o apartamento dele foi silencioso, mas cheio de uma tensão quase insuportável. Eu olhava pela janela, tentando controlar a respiração, mas consciente demais da presença dele ao meu lado. Quando finalmente estacionou na garagem subterrânea, meu coração estava disparado. Subimos de elevador em silêncio. A cada andar que passava, o ar parecia mais pesado. Quando as portas se abriram no último andar, ele me conduziu até uma cobertura elegante e minimalista. As luzes se acenderam automaticamente, revelando uma sala ampla, paredes de vidro com vista para a cidade iluminada. Luiz fechou a porta atrás de nós e encostou-se nela por um momento, apenas me observando. Eu estava parada no meio da sala, sem saber se dava um passo à frente ou se recuava. Ele largou as chaves na mesa de entrada e então caminhou em minha direção. Ainda dá tempo de mudar de ideia, disse, a voz baixa, mas firme. Olhei para ele, para aquele homem que todos viam como frio, inalcançável, quase inumano, mas que agora estava diante de mim, vulnerável de uma forma estranha. Respirei fundo. Não vou mudar. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão, devagar, como se me desse a chance de recusar. Eu, sem hesitar mais, segurei. E foi ali, naquela sala silenciosa, com a cidade inteira brilhando atrás de nós, que eu percebi que tinha cruzado definitivamente a linha. Nos dias seguintes, a vida no escritório se tornou uma dança silenciosa de olhares e segredos. Ninguém falava nada abertamente, mas eu percebia os cochichos, as suposições. Luiz, por sua vez, não mudava em nada seu comportamento profissional. Continuava frio, direto, exigente. Mas bastava um olhar dele atravessando a sala para que eu lembrasse de cada detalhe daquela noite. Eu vivia em constante tensão, entre o medo de ser descoberta e a atração irresistível que me puxava para mais perto dele. Era como andar sobre uma corda bamba, cada passo podia ser o último antes da queda. Mas, por mais que tentasse, eu não conseguia voltar atrás. Eu já estava presa naquela teia. E, no fundo, parte de mim não queria escapar. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para minha sanidade. A cada manhã, quando atravessava o corredor de mármore da empresa, sentia como se estivesse pisando em um campo minado. Todos pareciam me observar, embora ninguém tivesse coragem de dizer nada abertamente. O incidente do projetor ainda estava vivo na memória de todos, e cada vez que alguém mencionava a palavra foto, meu estômago se revirava. Luiz, por sua vez, era uma fortaleza impenetrável. Ele caminhava pelos corredores como se nada tivesse acontecido, a expressão impassível, a postura firme, o mesmo ar de autoridade que sempre causava silêncio imediato. Era impossível para quem não soubesse notar qualquer mudança. Mas eu sabia. Eu sentia.
Bastava um olhar furtivo dele em minha direção, no meio de uma reunião, para que lembranças daquela noite na cobertura me invadissem como uma onda incontrolável. Às vezes me perguntava se ele pensava em mim tanto quanto eu nele. Mas logo depois vinha a dúvida, e se para ele tivesse sido apenas mais uma experiência, um momento sem importância? Eu sabia que estava me envolvendo em um território perigoso. Minha carreira dependia da imagem que eu projetava, a imagem de alguém responsável, dedicada, séria. Qualquer escândalo poderia destruir tudo o que eu tinha construído até ali. Mas, quando estava sozinha no meu quarto, longe de todos, não conseguia evitar. Fechava os olhos e lembrava de cada detalhe da forma como ele havia me olhado, da maneira como suas palavras soaram como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu já não era a mesma. Na segunda-feira, uma convocação inesperada chegou à minha mesa. Sala 14, 15 horas. Luiz. Meu coração disparou. A sala 14 era uma das menores da empresa, usada raramente para encontros privados. O simples fato de ele ter escrito apenas meu nome já me fazia imaginar mil cenários. O dia inteiro se arrastou até que, finalmente, o relógio marcou 15 horas. Entrei na sala com a respiração presa. Ele estava lá, de pé junto à janela, observando a cidade através do vidro. Virou-se devagar quando ouviu a porta fechar atrás de mim. Não disse nada por alguns segundos, apenas me encarou, e aquele silêncio me sufocava. Sente-se, disse finalmente, a voz baixa mas autoritária. Obedeci, tentando manter a postura profissional. Ele caminhou até a mesa, apoiou as mãos sobre ela e inclinou-se um pouco. Sofia, precisamos falar sobre limites. Aquela frase caiu sobre mim como um balde de água fria. Eu o encarei, tentando entender. Limites? Você sabe do que estou falando. Sua expressão era séria, quase fria demais. O que aconteceu fora daqui não pode, de forma alguma, interferir no ambiente de trabalho. Não quero distrações, nem rumores, nem fraquezas. Senti uma pontada no peito. Parte de mim se decepcionava, como se ele estivesse negando qualquer significado para o que tínhamos vivido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na intensidade de seu olhar que me dizia o contrário. Ele se importava, só não admitia. Eu entendo, murmurei, engolindo a frustração. Luiz caminhou até a cadeira ao lado da minha e sentou-se. Não, você não entende. Seu tom ficou mais baixo, quase confidencial. Eu não tolero vulnerabilidades no trabalho. Mas com você, ele interrompeu a frase e passou a mão pelo rosto, como se estivesse irritado consigo mesmo. Você me tira do eixo. Meu coração disparou de novo. Eu não sabia se aquilo era uma confissão ou uma acusação. Então por que me chamou aqui? Perguntei, com a voz trêmula. Ele se aproximou mais, inclinando-se até que sua presença me envolvesse por completo. Porque preciso que entenda uma coisa. Seus olhos fixaram os meus com uma intensidade quase insuportável. Você escolheu ficar aquela noite. Não foi por acidente. E agora, se decidir continuar, não vai ser metade. Não há espaço para jogos. Engoli em seco. O peso das palavras era avassalador. Eu sabia que ele estava me dando um aviso, ou eu aceitava as consequências ou recuava de vez. Eu não quero jogos, respondi, quase num sussurro. Luiz me observou por mais alguns segundos, como se tentasse decifrar cada fibra da minha alma. Então, finalmente, se afastou um pouco, como se tivesse chegado a uma conclusão. Muito bem. A reunião acabou ali. Nenhum documento assinado, nenhum tema de trabalho discutido. Apenas aquela conversa que mudou tudo entre nós. Nas semanas seguintes, uma rotina silenciosa se estabeleceu. No escritório, éramos apenas chefe e funcionária. Ele era duro, exigente, às vezes até frio. Mas, quando as portas se fechavam e não havia mais ninguém por perto, os olhares se prolongavam, os toques acidentais não eram tão acidentais assim. Eu vivia entre dois mundos, o da profissional respeitada e o da mulher que havia atravessado uma linha perigosa. O problema é que o mundo ao redor nunca dorme. Rumores começaram a surgir. Primeiro em forma de piadas veladas, depois em comentários mais ousados. Certa manhã, ao chegar ao meu setor, percebi que duas colegas cochichavam e riam, desviando o olhar quando eu passava. Fingi não ligar, mas por dentro o nervosismo me corroía. Naquela mesma tarde, recebi um bilhete anônimo em minha mesa. Cuidado. Ele não pertence a você. Fiquei paralisada olhando para aquelas palavras. Quem teria escrito? Era apenas uma brincadeira cruel ou um aviso real? Mostrei o bilhete a Luiz naquela noite, quando ele me chamou discretamente para sua cobertura. Ele leu, dobrou o papel calmamente e jogou no lixo. Inveja. É só isso. Mas e se alguém descobrir de verdade? Perguntei, a voz embargada. Ele se aproximou e segurou meu queixo, obrigando-me a encará-lo. Que descubram. Eu não vivo a vida com medo do que os outros pensam. Mas eu vivia. Eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, minha reputação, tudo pelo que lutei. E, ainda assim, quando ele me beijou naquela noite, todos os medos pareceram insignificantes diante da intensidade que ele me fazia sentir. O dilema crescia dentro de mim, razão ou desejo, segurança ou risco. E cada vez mais, eu me via incapaz de escolher a razão. As semanas seguintes foram um verdadeiro campo de batalha silencioso. Cada dia no escritório parecia mais pesado, como se todos já soubessem de algo que não ousavam dizer em voz alta. Eu andava pelos corredores e podia sentir os olhares se fixando em mim por tempo demais, como se analisassem cada detalhe, tentando encontrar uma confirmação para os boatos que, inevitavelmente, estavam começando a se espalhar. Luiz, como sempre, parecia imune. Nada o abalava. Ele entrava nas reuniões com a mesma postura imponente, dava ordem sem hesitar, olhava para os gráficos como se estivesse no controle absoluto de tudo. Mas havia momentos em que, por um segundo apenas, seus olhos encontravam os meus.
Um segundo que parecia durar uma eternidade. E, nesse instante, toda a fachada profissional que eu tentava manter se despedaçava por dentro. O bilhete anônimo não saiu da minha cabeça. Cuidado. Ele não pertence a você. Quem poderia ter escrito aquilo? Eu passei a analisar cada gesto de cada pessoa ao meu redor. A secretária que evitava me olhar diretamente. O estagiário que parecia prestar atenção demais. As colegas que cochichavam perto do café. Todos eram suspeitos. O problema é que essa vigilância constante estava me consumindo. Eu mal conseguia dormir, e quando dormia, sonhava com portas se abrindo de repente, rostos apontando dedos acusadores, meu nome estampado em manchetes escandalosas. Numa sexta-feira à noite, quando todos já haviam ido embora, fiquei sozinha terminando um relatório. O silêncio era quase reconfortante, até que ouvi passos pesados no corredor. A porta da minha sala se abriu devagar e, por um momento, meu coração parou. Luiz. Ele entrou sem pedir permissão, como se o espaço fosse dele. Você devia estar em casa, disse, fechando a porta atrás de si. Ainda faltam algumas revisões, respondi, tentando esconder o nervosismo. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se sobre mim. Você está se destruindo. Sua voz soou mais suave do que eu esperava. Isso não é você. Olhei para ele, tentando entender o que via em seus olhos. Era preocupação? Interesse genuíno? Ou apenas mais uma forma de controle? Não sei mais quem eu sou aqui dentro, confessei, sem conseguir conter. Desde aquela noite, tudo parece instável. Eu sinto que estou vivendo uma vida que não é minha. Luiz permaneceu em silêncio por um instante. Então, sem aviso, ele fechou o laptop diante de mim e pegou minha mão. Então saia daqui comigo. O quê? Perguntei, confusa. Agora. Sua voz estava carregada de uma determinação que não permitia espaço para dúvidas. Não relatório, não rotina, não olhares. Apenas você e eu. E foi assim que, pela primeira vez, abandonei tudo em plena sexta-noite. Ele me levou em seu carro, silencioso e luxuoso, até uma casa afastada da cidade. Não era a cobertura que eu já conhecia, mas sim um refúgio escondido entre árvores, quase como um segredo particular. Aqui ninguém vai nos encontrar, disse ele, abrindo a porta para mim. Aquela noite foi diferente. Não havia a tensão sufocante das paredes do escritório, nem o medo de sermos descobertos. Pela primeira vez, me senti livre ao lado dele. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade me assustava ainda mais. Porque quanto mais eu me entregava, mais difícil seria voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Caminhei pela casa em silêncio, observando cada detalhe. Era um lugar simples, mas carregado de personalidade. Fotos antigas em preto e branco, livros organizados com precisão quase obsessiva, móveis sólidos. Era como se cada objeto tivesse uma história, e eu estava apenas começando a decifrar quem era realmente aquele homem além da imagem de chefe implacável. Mas, quando voltei para o quarto, encontrei algo que me fez gelar. O celular dele, sobre a mesa de cabeceira, estava desbloqueado, e a tela mostrava uma mensagem não lida. Está se divertindo? Não esqueça de onde realmente pertence. Meu sangue gelou. A frase parecia um eco distorcido do bilhete que eu havia recebido. Era coincidência? Ou havia alguém vigiando nós dois? Antes que eu pudesse reagir, Luiz abriu os olhos e percebeu minha expressão. Ele pegou o celular rapidamente, leu a mensagem e depois jogou o aparelho de lado. Ignore. Como assim, ignore? Perguntei, incrédula. Isso não é apenas inveja. Alguém sabe, alguém está nos observando. Ele se levantou, vestiu a camisa calmamente, e me encarou com aquele olhar frio que tantas vezes silenciava uma sala inteira. Sofia, o mundo é cheio de pessoas que querem ver os outros falharem. Eu não dou poder a elas. Você também não deve. Mas era fácil para ele dizer. Eu não tinha a armadura que ele usava. Eu tinha medo. E aquele medo começava a se transformar em paranoia. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Encontrei mais bilhetes, sempre anônimos, sempre com mensagens enigmáticas. O segredo não fica escondido para sempre. Ele não vai escolher você. Tudo vai desmoronar. Cada palavra me corroía mais um pouco. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas já não conseguia. As linhas nos relatórios se embaralhavam, os números pareciam dançar diante dos meus olhos. Meus colegas começaram a notar minha instabilidade. Uma delas, Clara, chegou a me perguntar discretamente. Está tudo bem, Sofia? Você anda diferente. Quase respondi a verdade, mas me calei. Como explicar algo que nem eu conseguia organizar dentro de mim? Uma noite, finalmente, decidi confrontar Luiz de verdade. Fui até sua cobertura sem avisar. Ele parecia surpreso, mas não disse nada quando entrei. Quem está nos ameaçando? Perguntei diretamente. Eu já disse, não importa. Importa, sim. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Importa porque não sou feita de ferro como você. Eu não consigo simplesmente ignorar como se nada estivesse acontecendo. Eu tenho medo, Luiz. E você age como se eu fosse apenas descartável. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos, depois se aproximou devagar. Descartável? Sua voz saiu baixa, mas com um peso quase esmagador. Se fosse descartável, eu não teria arriscado tudo isso. A raiva deu lugar à confusão. Então por que não me conta? Por que me deixa no escuro? Luiz suspirou, desviando o olhar por um momento, um gesto raro nele. Porque proteger você, Sofia, às vezes significa não dizer tudo. Aquela frase me deixou em choque. Proteger? Proteger de quê? Antes que eu pudesse perguntar mais, seu celular vibrou de novo.
Ele atendeu sem hesitar, mas não colocou no viva voz. Apenas ouvi sua voz firme, eu já avisei. Isso termina agora. E desligou. Eu não sabia o que era mais assustador, a ameaça em si ou a certeza de que Luiz estava escondendo algo muito maior do que eu podia imaginar. Aquela ligação mudou tudo. Pela primeira vez, eu vi Luiz perder a compostura, mesmo que apenas por um segundo. O olhar dele, sempre tão controlado, endureceu de uma forma diferente, como se tivesse sido atravessado por algo que nem ele podia conter. Eu percebi que não era apenas sobre nós dois. O problema era maior. Eu fiquei parada no meio da sala, tentando organizar as perguntas na minha cabeça. Mas ele não me deu chance. Guardou o celular no bolso, passou por mim e disse: "Vá para casa, Sofia." "Não." Gritei, com mais força do que esperava. "Não vou sair daqui sem saber a verdade." Ele parou, respirou fundo, e me encarou como se pesasse cada palavra antes de soltar. "A verdade destruiria você." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu voltava para o trabalho, fazia minhas tarefas, mas era como se o mundo ao meu redor fosse apenas uma fumaça densa. Eu já não distinguia se as pessoas estavam realmente me observando ou se era apenas minha paranoia me corroendo. Na semana seguinte, tudo atingiu um ponto sem retorno. Era segunda-feira, reunião de diretoria. A sala estava lotada. Os projetores, os relatórios, tudo parecia normal. Até que, de repente, a tela piscou. Um arquivo desconhecido apareceu, abrindo sozinho. E ali, diante de todos, surgiu a minha foto. Não apenas a selfie provocativa daquela vez. Várias. Uma sequência delas, algumas das mais íntimas que eu havia enviado para Luiz em momentos de fraqueza, em confiança. O ar foi arrancado dos meus pulmões. O silêncio que tomou conta da sala foi sufocante. Ninguém falava, mas eu sentia o julgamento em cada olhar. Luiz se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. "Desliguem isso agora." Sua voz parecia o rugido de uma tempestade. Mas já era tarde. O dano estava feito. Eu não lembro exatamente como saí daquela sala. Só sei que, quando percebi, estava no banheiro, trancada em uma cabine, as mãos tremendo, as lágrimas correndo sem controle. Minha vida tinha acabado ali. Não havia como voltar. Alguns minutos depois, ouvi passos firmes entrarem. Não precisei ver para saber quem era. Sofia. A voz de Luiz soou grave, mas não havia raiva, apenas urgência. "Abra a porta." "Para quê?" Minha voz saiu quebrada. "Para você me dizer mais uma vez que não importa? Que eu devo ignorar? Não foi você quem fez isso. Foi contra você." Abri a porta, finalmente, e vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: medo. "Eles estão mirando em mim", confessou. "E você é a maneira mais fácil de me atingir." Naquele momento, tudo fez sentido. Os bilhetes. As mensagens. As ameaças veladas. Eu era apenas um alvo indireto, um peão em um jogo de poder muito maior. Mas isso não tornava menos doloroso. Então eu nunca fui nada além de vulnerabilidade? Perguntei, tentando segurar as lágrimas. Luiz não respondeu de imediato. Ele apenas aproximou a mão do meu rosto, mas hesitou antes de tocar. "Você foi a única escolha que não planejei." Essa frase me atravessou como uma lâmina. Porque, mesmo que fosse verdadeira, também significava que eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Naquela noite, decidi que precisava sair. Não apenas da empresa, mas da vida de Luiz. Eu não tinha forças para lutar contra inimigos invisíveis, contra um sistema que me esmagava de todos os lados. Mas quando comecei a preparar minha saída, descobri que era tarde demais. Um envelope foi deixado na minha mesa. Dentro, havia uma foto. Eu e Luiz, entrando juntos na casa afastada. A legenda, escrita à mão, dizia: "O próximo movimento depende de você." Meu corpo inteiro gelou. Não havia como escapar. Alguém sabia de tudo. Eu fui até Luiz, mostrei a foto e, pela primeira vez, o vi sem resposta. Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. "Eles não vão parar, Sofia." "Quem são eles?" Gritei. Ele me olhou, cansado, como se carregasse o peso de anos nas costas. "Pessoas que eu enfrentei para chegar onde estou. Pessoas que querem meu lugar." E então percebi, eu estava em meio a uma guerra que nunca foi minha. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei andando pelas ruas, perdida, tentando entender se havia alguma saída. Até que meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida: "Escolha. Ele ou você." Eu não respondi. Mas, no fundo, já sabia a verdade: qualquer escolha me destruiria. Dias depois, um escândalo explodiu. Documentos confidenciais da empresa foram vazados para a imprensa. O nome de Luiz estava em todas as manchetes. Corrupção. Fraude. Escândalo financeiro. E, para minha surpresa, meu nome também apareceu. Como cúmplice. Eu nunca toquei naqueles documentos, mas as provas estavam lá, e-mails falsificados, registros adulterados, tudo apontando para mim. O mundo desabou. Fui chamada para depor, investigada, exposta. Minha família, meus amigos, todos me viraram as costas. Eu não era mais Sofia, a funcionária esforçada. Eu era a amante secreta, a cúmplice do chefe caído. E Luiz? Ele desapareceu. Ninguém sabia onde estava. Até que, um mês depois, recebi uma última carta. Sem remetente. Apenas algumas linhas. "Sofia, eu nunca quis que fosse assim. Você foi meu único erro verdadeiro, e também minha única verdade.
Se algum dia pensar em mim, lembre-se, você foi a única que me viu como homem, não como monstro. Eu chorei até não restar mais nada em mim. Hoje, escrevo essas palavras sem saber se algum dia alguém vai acreditar. Não sei onde Luiz está. Não sei se ainda está vivo, se fugiu, ou se foi eliminado pelos mesmos que nos cercaram. Mas sei de uma coisa, nada foi acidente. Nem a selfie, nem o wallpaper, nem os olhares. Tudo fazia parte de uma teia em que fui presa desde o primeiro momento. E, por mais que eu queira acreditar que posso seguir em frente, ainda acordo todas as noites com a mesma pergunta ecoando na minha mente. Será que, em algum lugar, ele ainda me observa?